Agora a gente começa o programa falando sobre o fim da greve dos policiais militares do Ceará. Eles decidiram encerrar o motim depois de uma paralisação que durou 13 dias. A categoria voltou às ruas, na verdade, hoje, nesta segunda-feira. Os representantes dos policiais militares aceitaram um acordo apresentado por uma comissão especial formada pelo governo do estado, o Ministério Público e outros 3 órgãos. Mas a anistia aos amotinados, uma das principais reivindicações da categoria, não foi atendida. A proposta aprovada prevê que os agentes envolvidos na greve terão direito a um processo legal, sem perseguição e com amplo direito à defesa. Os motins tiveram início no dia 18 de fevereiro e provocaram um aumento no número de crimes violentos no estado. É isso, né, Zezé? Tem anistia, é impensável pensar em anistia numa situação dessa, ainda mais que a gente viu os números da violência no estado do Ceará dispararam, principalmente homicídios, teve um aumento de mais de 100%, 138% mais ou menos. Então, foi um aumento muito significativo. Nós vimos cenas horrorosas de policiais militares com o rosto coberto, mandando o comércio fechar, além, é claro, daquela cena tragicômica, né, praticamente, do Cid Gomes pegando uma retroescavadeira, partindo para cima dos policiais amotinados e sendo recebido a bala, né? Ele levou 2 tiros, não morreu por um milagre, porque os tiros ainda estão alojados, tem 2 balas alojadas próximas à costela e ao pulmão esquerdo. Então, realmente, precisa ter ali um processo, né, para se investigar quem são os policiais militares que estavam apenas fazendo uma paralisação e quem são esses policiais militares que se comportaram como bandidos, né, Zezé? Eu acho que todo mundo que se amotinou, que se parou ali dentro dos quartéis, dos batalhões. Gente, eu sou radical nisso daí. Pode ter a defesa que quiser, falar o quanto quiser, mas eu acho que quebrou a confiança do povo do Ceará e não deve voltar à corporação. Essa é a minha opinião. Acho que, por mais que os salários, ainda mais nesse caso, né, que você já tinha um reajuste aí que havia sido proposto, no fim foi o reajuste que eles aceitaram, né, mas só que 13 dias de balbúrdia para depois aceitar exatamente o que o governo propôs, né? A sensação que eu tenho é que o nego estava afim mesmo, era de chantagear o governo, de mostrar o que seria uma cidade sem uma fortaleza, sem os policiais na rua, Sobral sem os policiais na rua. Chantagem mesmo. Foi essa a sensação que eu tive. Reconheço que os policiais têm de ser tratados com mais dignidade em termos de salário, embora acredite que é uma coisa complicada fazer uma política, mas tem que fazer uma política de melhoria de salário, embora entenda que nesse momento de crise econômica, de queda de arrecadação, seja uma coisa difícil. Afinal de contas, quando você fala, por exemplo, da PM do Estado de São Paulo, você está falando em mais de 110 mil homens. Quer dizer, 110 mil. Qualquer reajustezinho que você dá, o impacto que tem é imenso, é a mesma coisa dos professores. Por isso que precisa ser uma coisa muito pensada, muito estruturada, né? Porque ninguém quer um Estado quebrado, né? Ninguém quer ver funcionário público sem receber salário. A gente se sente muito mal quando isso acontece. A gente viu no Rio de Janeiro e, assim, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, foi um negócio que nos chateou bastante. Mas, enfim, graças a Deus que acabou, agora vamos esperar que acabe também a briga do Moro com o Ciro Gomes, né? Porque chega. E, Zezé, essa briga eu acho que dura até 2022, pelo menos, viu? Ô, Rose, como você viu aí a questão, né, do fim do motim dos policiais militares do Ceará, e agora qual é a expectativa? Será a anistia? Por enquanto está descartada, mas sempre tem aqueles políticos que voltam a ter discussão, até no Congresso, esse tema, para anistiar policiais militares que
acabem eventualmente entrando em motins, em greves, paralisações, ganhou força nas últimas semanas, né, em alguns grupos. Como que você está vendo isso? Eu acho que terminou o movimento sem que eles conseguissem efetivamente o que eles estavam reivindicando, que era um aumento salarial. Porque acabou terminando, aceitando a proposta inicial do governo. E eu acho que esvaziou o movimento justamente porque eles perderam o apoio da população com o esgarçamento da violência. Então, o que a gente viu, as imagens que saíram, foram mostrando você esvaziando pneu de viatura, você ocupando escola no final de semana, de uma forma muito truculenta. E fora o número de homicídios que foi registrado no estado. E além do que, eu acho que o senador Cid... Ai, gente, me dá o sobrenome. Cid Gomes, ele errou muito quando jogou a retroescavadeira em cima dos policiais, e o policial que atirou no senador também errou. Então, como houve uma crescente na violência, perdeu-se apoio popular. Mas como eu falei de manhã e às vezes acabou colocando agora, eu entendo que a carreira policial, eles não podem fazer greve, porque é ilegal, justamente por causa da especificidade da carreira. E precisa ser olhado de uma forma diferente pelos governos, ou seja, já que não se pode fazer greve, você não pode fazer com que as condições de trabalho e também o salário desse policial seja tão degradante que ele não tenha condições sequer de exercer a sua profissão ou vai trabalhar sem ser reconhecido pelo valor que ele tem. Então, é preciso que esses governos olhem de uma forma diferenciada para essa categoria. Lembrando que essa categoria passou a ter voz depois de 2014, com as greves que eles fizeram, e que foram greves violentas, inclusive, e que foram anistiados. Eu concordo com a Zezé, não tem que ter anistia para quem não sabe fazer greve, ou para quem usa da violência para poder chantagear ou forçar um político ou um gestor a atender aquilo que eles querem. Não pode ser na base da chantagem, tem que ser na base do diálogo e do convencimento. Mas, no entanto, houve um esgarçamento porque os governantes também não olharam para essa questão de salário e de condições de trabalho desse policial. Mas, sabe, eu vi uma matéria, acho que foi no Globo, mostrando que ao longo aí dos anos, Minas Gerais e Ceará foram os estados que mais recompuseram aí os salários das suas polícias. Depois de 2014. Foi depois que eles tiveram. Sim, mas eles estavam recompondo, né? E vem trabalhando nesse sentido de melhorar esses salários. Mas eu acho que esses policiais, de fato, ganharam força com o Bolsonaro. Sim. E acham agora, com a ascensão de policiais a mandatos de ministro, de deputados, senadores, eles se sentiram assim, agora ninguém pode com a gente, ao ponto de estarem ameaçando aí o governador de Minas Gerais, que já havia dado um reajuste que o Estado não tem a menor condição de bancar, por ter medo do que esses caras podem fazer, porque ele vem sendo, inclusive, ameaçado de morte. Agora quem acompanha pela TV Band+, acabou de ver também imagens das viaturas com pneus no chão. Isso é vandalismo, né? Depredaram o patrimônio público. Isso também precisa ser muito bem investigado, quem participou dessas ações violentas, e essas pessoas precisam ser punidas.